Olá a todos e todas, eu sou Renata e junto da Luísa nós vamos apresentar nosso trabalho que tem como título a construção da identidade do fandom no contexto da cultura participativa, uma análise do uso de lightsticks no K-pop. Bom, só para a gente se apresentar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco a gente, a Luísa, ela é graduanda em Design na Federal do Paraná, e eu sou Renata. Atualmente faço doutorado na Unesp e sou formada em Relações Públicas. Bom, apesar da gente, aqui no Ocidente, principalmente, ter começado a escutar sobre K-pop muito recentemente, ele, na verdade, é um produto de exportação que vem sendo trabalhado pelo governo sul-coreano a longo prazo, né, desde os anos 90. E ele surgiu justamente com uma estratégia que o governo queria para ampliar suas relações internacionais e, com isso, exportar a sua cultura mundo afora. Boa parte do resultado desses esforços que começaram lá nos anos 90, a gente está vendo hoje aqui no Ocidente, principalmente, e essa pesquisa do Spotify que realizou, né, em 2019, comprova isso, que desde 2014 houve um aumento de quase mais de 1000% de ouvintes desse tipo de gênero musical. Bom, então, esse investimento do governo, ele é conhecido como Hallyu, né, ou a onda coreana, que são marcadas por três grandes momentos, ou três ondas coreanas. O K-pop, ele se encontra na segunda onda, e ele está muito relacionado, né, seu avanço, sua consolidação está muito relacionado com o próprio avanço da internet, né? A gente vai ver, então, que a internet ela se tornou uma ferramenta muito importante para que o K-pop ele conseguisse se difundir mundo afora. E isso se deve, né, à internet, essa ligação da onda, da segunda onda com a internet, se deve muito pelo fato do K-pop ele ter como um elemento fundamental ali para que ele conseguisse se difundir as próprias redes sociais online. Isso porque as redes sociais, elas permitiram, né, e ainda permitem que os fãs, eles consigam se encontrar virtualmente, se unir virtualmente, e com isso criar os fandoms, né? E a gente observa hoje que o fandom ele acaba sendo esse elemento estruturante que vai estruturar mesmo toda a forma de se fazer K-pop. É tão importante isso dentro do universo do K-pop que cada fandom ele tem um seu nome específico e oficial e é reconhecido pelos grupos de K-pop. E todos esses processos e dinâmicas que eu acabei de falar, a gente consegue, então, enquadrar isso na perspectiva da cultura da convergência, uma vez que a gente percebe que o K-pop, ele é fruto desse resultado, dessa narrativa transmediática e híbrida, né? Então, o grupo offline, ele consegue ter essa difusão e esse crescimento por causa do online, e com isso, várias narrativas híbridas surgem através dessa dinâmica. E mais especificamente ainda, a gente também consegue observar a questão da cultura participativa, né, que conforme Jenkins fala, é um elemento muito importante dentro da cultura da convergência. Então, na cultura participativa, aquela noção tradicional de produtor versus receptor, ela se perde, e isso, de fato, a gente percebe através do fã. Então, o fã, ele não é mais um mero, somente um receptor, né? Ele também ele consegue se apropriar e gerar outros produtos com aquilo que ele consome. E é interessante, justamente nessa perspectiva da cultura da participativa, que a gente consegue, dentro do contexto do K-pop, diferenciar um fã de um consumidor. Porque o fã, ele vai se apropriar, então, desses produtos e vai consumir de uma forma muito mais intensa. Só que para que as pessoas se tornem fãs, né, tenham esse vínculo, é importante que ocorra um processo de identidade, um processo identificatório. Só que atualmente, até como o Hall ele vai falar, esses processos identificatórios, eles estão cada vez mais, digamos assim, sendo concorridos, porque existem muitas possibilidades dessa identificação, muito por causa da própria cultura da convergência. Então, as empresas, né, da grande mídia, elas, então, tentam buscar o máximo possível mecanismos que gerem esse processo identificatório, porque daí isso consegue, então, fazer com que o consumidor
se torne um fã e consiga ter um consumo, digamos assim, diferenciado dos seus produtos. Dentro do K-pop, isso não é diferente, né? A gente pode observar inúmeros mecanismos das grandes indústrias, mas o que a gente se dedicou aqui, a gente vai analisar, é a questão como é utilizado o light stick e o fanlight para que isso seja realizado, conforme a Luísa vai falar melhor agora. Bom, então, olá a todas e todos. O que é o light stick? Em tradução literal, ele significa bastão de luz, e cada grupo de K-pop tem o seu bastão de luz, o seu light stick, e ele representa muitas vezes o fandom, e principalmente eles são estampados pela cor que corresponde à banda, com uma logo ou um símbolo que remete ao fandom em si. E ele é considerado um item de coleção, em que muitos fãs têm diversos tipos de light stick, ou só do seu grupo preferido, ou de diversos grupos, depende do fã. Então, esses light sticks eles são feitos de luz de LED com conexão Bluetooth, e eles são acionados pela produção do show, conforme a batida da música, geralmente. Então, eles brilham, eles piscam, e assim eles formam uma onda de luz. O Anderson, numa reportagem, ele fala que é como se fosse uma representação virtual de diversos fãs em todo o mundo, e ele se resume para mostrar os seus ídolos, quanto eles significam. Então, os lightsticks são feitos de diversas formas, e eles são concebidos a partir de elementos simbólicos que constituem a individualidade de cada grupo. Eles são feitos de diversos formatos, são desenhados principalmente para ser manuseados, mas eles todos têm um objetivo de ser um adereço manuseado pelo fã para reafirmar a identidade do fandom, com o ídolo, no caso. Um exemplo disso que a gente trouxe foi o Agabon, que ele é do grupo masculino GOT7, e o nome do fandom do GOT7 é chamado de HC, que significa pequeno pássaro em coreano. Então, o light que está à direita, ele tem um pássaro feito de poliestireno transparente, que simboliza os fãs, simboliza os HCs, e a logo do grupo está inscrita no interior desse pássaro. A cor do LED é verde, que é a cor oficial do grupo, e a maioria dos produtos do GOT7 são feitos na cor verde também. E ele foi totalmente desenhado para reafirmar a união das HCs com o grupo GOT7. Então, uma coisa que é interessante de analisar é que a partir dessa concepção do Lightstick, existe uma reverberação tanto do virtual para o presencial, porque esse Lightstick ele pode ser controlado tanto como pela produção de um show ou de algum evento, mas também ele pode ser controlado por aplicativos da empresa ou do grupo, da empresa de entretenimento que é dona do grupo, no caso. Então, ocorre essa reverberação do virtual para o presencial, e, além disso, os fãs costumam fazer confecção de objetos e adereços para esses lightsticks, e eles se apropriam do objeto. Então, muitas vezes eles comercializam esses adereços ou trocam entre si, e eles colam adesivos, colocam flores ou outras coisas do tipo, se apropriando do objeto, então. E uma coisa muito interessante de se analisar é que como foi integrado o Lightstick nos concertos online durante a pandemia do coronavírus. Então, ocorreram diversos concertos online durante esse período, e como eu disse que ele é integrado com um aplicativo, durante o concerto que estava acontecendo, conforme a batida da música, quando você conectava o Lightstick no aplicativo, ele brilhava de acordo com a música. Isso dava a sensação de que você estava dentro do show, no local do show, e aproximava muito mais o fã a experiência de estar num show mesmo, estando em casa. Então, é isso o nosso artigo. Muito obrigada.